Olá, sejam bem-vindos à Top TV SC. Esse é o programa Você na Política e é um prazer estar mais uma vez com vocês aqui para falarmos sobre política, investimentos, infraestrutura, tudo o que você quer saber sobre o nosso município e região. E hoje vamos falar com a Tatiane Hennica, presidente da Câmara de Vereadores do município de Cunhaporã. Vamos fazer um pequeno resumo de como foi esse ano de 2023. Olá, Tati, sejam bem-vindos aqui ao Top TV SC mais uma vez. É um prazer termos aqui no nosso canal e ao programa Você na Política hoje para falar um pouquinho sobre esse ramo que às vezes é um pouquinho duvidoso, as pessoas têm medo, muita cobrança, né? E 2023 foi muito desafiador, né? Com certeza. Primeiro, obrigada aí pelo convite. É uma satisfação estar aí, poder compartilhar um pouquinho aí do nosso ano de 2023, que com certeza foi realmente desafiador. Tati, você está no seu primeiro mandato, né? São 4 anos, você não tinha ainda sido vereadora, né? Em mandatos anterior. E agora você está, então, em 2023 como presidente da Câmara. Também é um primeiro ano de um desafio, né? Como que é para você essa responsabilidade? Na verdade, tanto estar vereadora como estar presidente da Câmara de Vereadores são duas situações desafiadoras, né? Porque a gente vive um mundo totalmente inverso do que eu vivia antes, né? Porém, eu sempre disse, desde o início da minha vida, quando eu comecei a minha vida profissional, eu nunca fui a pessoa mais inteligente. Mas o que me diferenciava era a minha boa vontade de buscar. Nunca fui acomodada. Às vezes meu marido diz, Tati, da onde você tem tanta força para fazer o que tu faz? Então, eu sempre fui movida por sonhos, para mim não tem o impossível. Quando eu quero algo, eu coloco na cabeça, eu só paro quando eu consigo. Então, ser presidente foi um desafio a mais na vereança, que é diferente porque você assume as responsabilidades da Câmara, propriamente dita, de você fazer todas as coisas certas, porque se tiver algo errado, a gente vai responder, talvez num futuro, independente, vai responder um dia daquele um ano que você assumiu enquanto presidente. Os problemas em todos os sentidos, então, de você chegar no dia da sessão e você ter que presidir a sessão, de você organizar, então, quando você é vereador, tu chega lá, você vai organizando, é diferente, você se preocupa com se você tem algum assunto a falar, ou sobre um projeto que está tramitando, a tua visão de apoiar, ou o que você é contra, o que você defende. Então, estar presidente, você tem a responsabilidade em todos os sentidos. Então, mas digo assim que encerra um ano com gratidão nesse sentido, porque eu amadureci. Pena que a gente não nasce pronto, né? Mas com certeza quando a gente tem boa vontade, a gente aprende e soma para a vida da gente. Para mim foi um ano que me deu muito aprendizado em todos os sentidos. Acho que a gente precisa sempre ter postura em todos os segmentos da vida. Então, ser presidente, nas primeiras vezes eu me perguntava, será que eu vou dar conta? Porque parece muito simples, mas chega lá, sabe? Mas Deus é tão bondoso e vai trabalhando a gente também, né? E quando a gente tem boa vontade, a gente vai lá e enfrenta os medos da gente, né? Então, estamos aí terminando o ano, então só agradecer. E Tati, você estar vereadora, você estar presidente, né, da Câmara, mas a Tati também a Tatiane é empreendedora, né? Empreendedora, uma grande empreendedora, não num ramo só, né? A Tati tem ali 2, 3 no mínimo ramos, né? Sem contar a Tatiane também dona de casa, né? Que eu sei que ela organiza tudo e empreende tudo ali junto, né? Mas entre o empreendedorismo teu particular e você ter que, de certa forma, administrar uma Câmara de Vereadores, você estar presidente e você tem que estar administrando ela assim também. Qual que é o principal diferencial entre um e o outro? O que vocês gostariam de fazer como presidente de uma Câmara, como vereador, e que você não consegue fazer como numa vida privada? Quando você trabalha como empreendedora particular, você trabalha os teus objetivos, a tua vida, a tua visão de mundo, tu gerencia um negócio, claro, sempre buscando dar certo, dependente da situação que a gente tem.
E quando a gente está na política é diferente, porque às vezes tem coisas que você tem vontade de fazer, mas não está a teu alcance. E mesmo como presidente, eu não vou tomar uma decisão sozinha. As questões a gente tem que conversar com os demais, a gente tem que saber ouvir os demais. Eu sempre digo, em todos os sentidos, como vereadora, eu sempre busquei ser assim, de você se colocar no lugar do outro quando chega uma situação, ter empatia, porque às vezes não é a tua realidade, não é a tua necessidade, ou no dia a dia não, mas de você sentir o que o outro está falando para buscar resolutividade, para conversar, em todos os sentidos, porque nós vereadores, Elaine, os projetos vêm do executivo. Às vezes as pessoas dizem, não. Os projetos vêm deles do executivo, nós fiscalizamos, tem as comissões que vão avaliar os projetos para ver se eles são legais, se eles são constitucionais, que tem 3 comissões, passando pelas comissões, se tem alguma dúvida antes de vir para a pauta, é solicitado ao jurídico da CAMOSC, da UVESC, que são órgãos que têm jurídico lá, advogados que nos dão suporte. Então, e se tem dúvida ainda, é conversado, sempre buscando a legalidade. Tendo a legalidade, ele vai para a pauta. Indo para a pauta, porque às vezes as pessoas acham que é nós, vereadores, que fizemos isso, e não, é o executivo que faz isso. Indo para a pauta, às vezes as pessoas pensam, quando nós estamos no privado, nós vamos lá, eu quero comprar uma coisa, eu chamo, eu encomendo, eu faço e logo vem. Em questão de minutos você resolve, né? Exatamente. No público não é assim. Então, se é um projeto, por exemplo, de contratar um profissional que não tem o cargo, tem que vir do executivo, que seja feita a alteração, incluído se tem orçamento, tudo isso, o cargo passa pela Câmara, passa pelas comissões, dependendo de quanto tempo, se a comissão consegue avaliar e ver se está tudo certinho, vai para a pauta. Indo para a pauta, nós ainda temos mais 2 sessões para votar, que é a primeira e segunda votação. Então, as coisas são demoradas no público. E diferentes, porque não é você decidir porque você acha que é o melhor. Às vezes o teu voto até pode ser favorável, mas você depende dos outros votos também, né? Exatamente. Então, é um mundo diferente. Não digo assim, se você me pergunta, Tati, não sei, eu acho que você tem que aprender a ter paciência, acho que é a palavra certa, e buscar, porque se você, pelas dificuldades ou por ser mais demorado, desiste, aí você nunca vai fazer nada, né? Então, aprender a buscar e buscar a paciência para entender que esse processo precisa ser feito, fazer a parte da gente, não adianta ir lá porque, vai demorar muito, não vou fazer, ou enfim, para as coisas acontecerem, né? E que nem vocês recebem muitas cobranças, né, Tati? Vocês estão no dia a dia, no meio da população, vocês são, digamos assim, o primeiro contato até com o executivo, né? E quando as pessoas vêm e cobram de vocês algum projeto, cobram alguma atitude que precisa ser tomada, como que é a reação de vocês? Às vezes vocês conseguem levar esses projetos, vocês estão tendo acesso de conseguir levar esses projetos para o executivo? Como que está o caminho hoje? Então, às vezes a gente tem uma dificuldade, porque nem todo mundo entende esse processo, entende dos trâmites, né? Eu sempre busco, quando alguém me chama e diz, Tati, como é que está aquela questão? Que nem aquela questão das metragens do Rio. Meu, quanto tempo, sabe? E as pessoas chamavam, eu chamo, eu vou lá, eu converso. Eu sempre estou em função, como você disse, eu sou 1001 utilidade, mas eu sou comprometida, porque eu sei que me elegi com pessoas que confiaram em mim, e eu não posso decepcionar eles. Então eu represento todas as pessoas do município. Quem se sentir representado por mim, pode sempre me chamar, independente de ter votado ou não em mim, porque eu sou vereadora do município, então eu tenho que trabalhar em prol dos munícipes. Então, às vezes, nem tudo está ao nosso alcance, mas a gente busca cobrar, e a gente também às vezes tem que entender que às vezes não depende só do executivo, porque às vezes o executivo também precisa de outros órgãos, de outras situações, para eles também colocar o projeto para tramitar, para levar para nós. Então, são processos que nem todo mundo entende de fora, né? Então, eu tento sempre a comunicação, né? Eu chamo, vou lá, converso, mando mensagem. A gente tem que estar, se tem reclamações de alguma situação, eu vou em loco, converso, vejo se aconteceu, o que aconteceu, porque às vezes dizem, mas não aconteceu, mas eu tenho certeza que podem dizer que não aconteceu.
mas vão se monitorar para não voltar a acontecer, entendeu? Então, de estar atento, porque nós somos o representante direto do cidadão, do eleitor, entende? Quando eles têm uma dificuldade, quem eles chamem os problemas é nós, entende? Então, a gente tem que buscar ser comprometido e o que estiver ao nosso alcance fazer. Tati, vamos fazer um resumo aí do 2023. Como é que foi esse 2023? Teve alguns projetos? Teve algum que se destacou mais? Algo que te frustrou, que você gostaria de ter feito, que não conseguiu? Como que foi esse 2023? Então, foi vários projetos importantes tramitaram do Executivo. E o que me frustrava que não acontecia era essa da metragens dos rios, porque a gente sabia que tinha vários empreendedores que queriam investir, construir, enfim, e que aconteceu, graças a Deus. Então, hoje ele já está, então, tá dá para você dizer... certo, tá já tudo liberado, digamos assim, né? Isso, então, e facilitou mais para o pessoal, porque havia uma certa questão por causa da distância que estava muito grande, né? Então, muitos locais não podia haver as construções, não poderia haver, e querendo ou não, para o desenvolvimento do município, isso também é ruim, você não tem essa evolução, né? Exatamente. Hoje, então, já está mais fácil o acesso e liberado? Esse já está legalizado, foi feito toda a questão das metragens. Os empresários que moram nesses locais, a maioria já tem conhecimento, então ele está tranquilo. Mas tem vários projetos importantes que tramitaram, mas assim que nós... uma situação que me deixou assim um pouco sentida, digo, Elaine, porque a vida da gente é feita de sonhos, de coisas que nos fazem motivar, levantar de manhã cedo, de lutar pelo que a gente acredita. Quando eu assumi a presidência lá no início, eu tinha um sonho porque nós não tinha Câmara legalizada no nosso nome, tudo certinho. E aquele espaço, um espaço antigo, velho, chove dentro, várias dificuldades. E aí a gente foi atrás da documentação, fez tudo, passamos para o nome da Câmara. E aí a gente lançou edital para a gente reformar, ampliar o auditório, porque a gente sabe que as escolas... quantos espaços, quantas entidades podem utilizar, porque nós não temos hoje um auditório no município grande, amplo, né? Então eu sinto assim, seria um multiuso para o nosso município, pensando nisso também, e nós, enquanto vereadoras, ocupamos no dia da sessão e a gente tem um espaço, a Câmara é pertinho das escolas, então, e eles usam, às vezes até quando tem... alguma no palestra, fórum, na palestra também nas escolas, mas no fórum, quando tem alguma que tenha quórum, assim, pessoas que eles solicitam lá o espaço, então pensando nisso. Só que fizemos sim o projeto, Elaine, dizer assim para ti, e aí a prefeita me chamou e disse: Tati, nós vivemos num momento tão difícil pela questão do município. A gente sabe, né, que eu sou agricultora também, além das outras funções, e as dificuldades surgem. E eu pensei, eu estou sendo egoísta, porque isso a gente pode fazer, mas a gente pode esperar também. É aquela história, eu quero ou preciso? Precisa, mas eu também estou no quero, enfim. Qual a necessidade nesse momento? E aí eu sentei assim, avaliei e disse... A gente sabe que os interior, eu moro no interior, a gente também passou, estragou, detonou nossas estradas, teve quantas tubulações que ficaram, propriedades que ficaram com acessibilidade que eles tiveram que não conseguiam mais se deslocar. Então, a gente sabe, não é, independente se era Pedro ou Paulo como prefeito, não importa. Até porque a gente está falando agora dessa uma situação que nós não dependemos nem do cidadão, mas assim do clima, né? Exato. Vivemos um período agora de chuvas intensas, um período onde que a gente tem uma incerteza. Amanhã às vezes com sol, ali a pouco já está chovendo, né? E não há estradas realmente que estão aguentando, Isso. né? E a gente sabe também que a arrecadação do município caiu também. Então, até a própria agricultura, Tati, com essas questões do clima e coisas assim, isso também afetou bastante a produção, né? Que acaba também afetando os preços injustos, né? Que não tem nem comentar. É desumano, deixa a gente indignado, porque a nossa área rural, os nossos agricultores,
são os únicos empresários que não podem dar, eles não dizem, eles não podem dar valor ao seu produto, é os outros que dão por eles. A gente, quando carrega um frango, a gente não sabe quando vai receber. Carrega um porco, não sabe quanto vai receber. Carrega o leite, não sabe quantos reais vai receber o litro de leite. Entende? Então, tu planta o milho, tu paga um monte o adubo, ou a ureia, os venenos, e no final, os inseticidas, né? No final, o milho pode despencar lá embaixo, às vezes dá nem para despesa ou mal e mal, ou ainda as intempéries, porque tu não sabe nem se vai colher, que aconteceu várias situações assim agora nesse decorrer das últimas chuvas que deu, então é difícil. E aí ela me disse, Tati, eu sei que tu tem um grande sonho. Eu disse, sim, tá, Luzia, eu tenho um grande sonho, mas nós estamos com uma dificuldade muito grande. E eu pensei, meu sonho pode passar, né? Então, isso foi para mim que marcou, ela sabe. E a gente conversou com os demais vereadores, nenhum se opôs, ninguém falou nada, absolutamente nada. Nós estamos numa transição aí e acredito que a gente vai ainda marcar em momento posterior para conversar, mas assim, a sugestão é então da gente, o valor que sobra enquanto legislativo, repassar para o município para ele estar fazendo dali a pouco uma licitação de britagem, que a gente sabe a dificuldade dessa questão, até de cascalhos no município, e que façam uma parte das comunidades, as mais atingidas, né? E posterior, eu acredito, eles têm um britador e já vão trabalhando para as outras, que pensam nos nossos empresários rurais também, que são importantes, todos são, eu sempre digo, é um elo, é uma roda, mas todos são. Mas eu, como filha da agricultura, também não poderia deixar de lembrar disso. Então, eu imagino que, eu espero que os próximos pensem, posterior a essas dificuldades, de dar sequência ao projeto, que vai estar lá. E assim, hoje eu também estava numa incógnita que eu, como presidente, começaria uma obra, e eu não sei quem vai ser o próximo presidente. Daqui a pouco nós também teria Talvez você estaria deixando algo, até um problema para o próximo presidente estar assumindo. Não, nenhum problema, mas assim, daqui a pouco o seu presidente não tem um pensamento da logística minha, ele faria diferente, enfim, entende? Então, hoje eu fiz com o coração. Eu tenho uma coisa em mim que eu sempre digo, que a gente tem que ser coração, independente do que a gente faça. Em casa, na política, como empreendedora. Eu sempre digo, a maior marketing da gente é a gente ser a gente mesmo. É a gente buscar, não querer transparecer. O que nós vinha conversando, o segredo, na minha visão, não é nem esperar em troca. É você fazer as coisas, plantando uma semente, porque às vezes as sementes, até que tu vê, demora as coisas crescerem. E a vida da gente, na minha visão, é isso. A vida, não só a política. É a gente plantar o que a gente acredita, porque nós temos filhos, nós temos pessoas. Não importa se eles estão vendo o que a gente faz ou deixa de fazer. A gente plantar pelo que a gente acredita num amanhã. Esses dias eu disse, eu quero que os meus filhos tenham orgulho. Eu gostaria que eu fosse começar, mas que eles também tenham, mãe, você fez a coisa certa de tomar essa decisão, porque também pensou em outros, no momento difícil do nosso município. Então, são situações diferentes. Se eu fosse estar na minha vida lá, empreendedora, que talvez a gente daria um passo para trás, mas dependeria o passo à frente para mim. Hoje não sei. Como diz os ditados, a gente precisa dar um passo para trás para poder dar dois para frente, né? Exato. Uhum. E Tati, você também pegou um ano, querendo ou não, que nós tivemos trocas de presidente no nosso país, né? E isso, como é que você viu essa mudança nesse ano que nós estamos vivendo? Como foi a aceitação, tanto no ramo empresarial, como na vida, na pública também, né? Essa questão política, como que você viu esse 2023? Negativo, né? Acho preocupante. Que, a gente vê os impactos. Querendo ou não, é um mundo muito certo, né? Hoje a gente vê muito negativo. Desde que o governo atual assumiu, a gente vê os impactos, quantos empresários fechando empresas, diminuindo funcionários,
Em todos os sentidos a gente sente. Se tu vai conversar com os nossos empresários aí do nosso município, a gente sabe que nós temos sim aqui no nosso município a questão, além da questão da agricultura, que a gente falou anteriormente, quanta coisa. A nossa região, ela é a maior arrecadação, é a agricultura, sim, né? Isso, sim, sim. E essa questão do marco temporal, que a gente vive uma incerteza, que ainda estamos na incerteza, que estamos, e as coisas parece que não andam. Para Cunhaporã, em especial, a questão além da marcação indígena ali, com a troca de presidência, são duas coisas que você acha que agravou mais a situação? Com certeza. E a angústia, né? Porque, além de tudo, a gente vive no governo do Bolsonaro, nós não tivemos nenhuma demarcação de terra, nada. Só faço uma leitura nesses 4 anos. De tudo. Agora, quanta invasão? Não tinha invasão. Quanta invasão tivemos? Quanto problema já tivemos? Olha, quanta... Eu não sou muito de assistir televisão, mas você liga um pouco a televisão, nos grupos de WhatsApp, quanta coisa tu recebe de coisas, né, de MST, de invasão de indígena, enfim. Então, eu digo, eu tenho a sensação, Elaine, quando eu vou para representar os nossos agricultores e lutar, porque eu sempre digo, eu tenho gratidão pelas pessoas que depositaram o voto para mim, porque eu posso lutar pelo que é nosso também, não é só por eles, porque isso é a causa, eu, independente de eu estar vereadora ou não. E quando tu chega lá no STF, em vários lugares, é 2 pesos e 2 medidas. A indiferença do tratamento e da forma que eles fazem as coisas não tem nem comparação. A Tati Pessoa, agora vamos deixar a vereadora de lado, né? A Tati Pessoa, quando vê essa situação que está acontecendo, né? Principalmente se tratando da demarcação indígena aqui no nosso município, né? Que está afetando várias famílias e há anos, né? São 23 anos, né? Se não me falha a memória. 23 anos que já está a situação. Qual que é o sentimento da Tati Pessoa ao ver tudo isso acontecendo e o que você acha que realmente motiva as pessoas quererem demarcar uma terra para alguém que não lhe pertence? Tati Pessoa, quando ela fala isso, ela chora. Não tem como não envolver os sentimentos, né, Tati? Eu cresci ouvindo meu pai dizer que ele só saía pela morte. E infelizmente a gente teve famílias que não conseguiram ver o desfecho dessa história, né? Principalmente favorável, né? Várias. Graças a Deus, meu pai ainda é vivo, minha mãe também. Mas quando aconteceu a invasão, foi do lado da propriedade dos meus pais. Eu tinha 15 anos. Hoje eu estou fazendo 40 anos, já estou indo para os 40. E foi lá na linha Araçá Saudades, meus pais são de lá. Foi do lado da propriedade do pai, na divisa da propriedade do pai, na propriedade do outro vizinho. E eu via o CIMI, a Igreja Católica, levando de balde, de coisas, de roupa, comida para eles, sabe? Então, naquela época, eu cresci embaixo de um altar. E eu não deixei de acreditar em Deus, não pensa isso? Eu acho que eu nunca deixei, mas durante muito tempo eu me perguntei onde estava o Deus que eu seguia e que deixou nós desamparados durante tanto tempo. Quantas injustiças aconteceram ao longo dessa história, e a injustiça propriamente só de tentar querer tirar nossas terras. Quantas pessoas, que nem você disse, que faleceram ao longo dessa história, querendo lutar e não viram nós erguer a bandeira da vitória, porque não existe injustiça maior que isso. Então, dói pra gente quando a gente pensa. E uma das coisas que me fizeram estudar é isso. E talvez eu só cheguei aqui por ser a Tati que eu sou, por todas essas dificuldades. Mas ao longo da história isso me indignava, sabe? Me deixava magoada, chateada. E eu moro lá dentro hoje, eu constituí a minha família também lá dentro. Então, hoje na linha Itapé, onde eu moro com meu esposo e meus filhos. Então, meus filhos cresceram vivendo e vendo isso. E é tão dentro da gente que às vezes a gente nem percebe, sabe, das coisas que a gente fala e que a minha pequena às vezes fala, né, sabe? E que bom que eles veem, mas tem coisas que nós não precisamos passar dor para eles, do que a gente vive e sofre. Então,
não tem nem palavras para explicar essa questão da injustiça, o que querem com tudo isso, porque o que está por trás de tudo isso, de empresas ou internacionais, ONG, o que querem, porque a gente tem incógnitas, perguntas, mas, entende? Então, a gente espera que esse desfecho seja, a gente tem muita água pela frente, a gente sempre fala com o Dr. Leucir da Croce que graças a Deus sempre foi, eu sempre digo, eu só tenho gratidão por tudo que ele defendeu nós, porque, querendo ou não, Deus abençoou uma pessoa boa que defendeu e que nós chegamos até onde nós chegamos. Mas a gente gostaria de terminar, porque é uma incerteza que corrói todo mundo. Desgasta, né? E quantas pessoas estão em depressão por causa disso, tu entende? Porque você deita lá, a tua propriedade não valoriza se você quer fazer alguma coisa, porque nós não podemos hoje investir. Nós hoje temos 400 metros de aviário, né, Elaine? Já tínhamos. Quando os técnicos vêm lá e dizem, vocês têm que reformar, vocês têm que fazer aquilo, vocês têm que fazer isso. Eu vou fazer minha casa, Elaine. Com que? Tu entende? Com que motivação? De uma incerteza que nós vivemos, tu entende? Isso acaba sendo também um retrocesso para o país, porque querendo ou não, você deixando de investir numa terra que é produtiva, que vocês estão produzindo, o próprio governo acaba deixando de arrecadar. Então fica uma incógnita, fica uma incerteza, né, de onde que realmente, qual que é a motivação que está por trás disso, né? Porque a gente acredita que hoje todos têm direitos, né? Não estamos dizendo que ninguém não tem direito, né? As famílias indígenas, a gente sabe que eles também têm direitos. Mas eu acho que o direito que eles mais querem é ter uma vida social também, e uma vida com dignidade. E hoje temos Terra da União, então trabalham isso. Não vem cometer uma injustiça por pessoas que dizem ser e que nunca tiveram ali, tu entende? Que trabalham isso e que acabem com isso, porque hoje realmente está acontecendo isso que eu disse, 2 pesos, 2 medidas. A injustiça de não pensar nas consequências, que nem enfiar faca e matar a pessoa e dizer, não fiz nada. Não pensa no sentimento dessas pessoas, dessas famílias que têm escritura, que trabalham honestamente, que compraram a terra, tu entende? Não roubaram. Se fossem ter roubado, entende o que eu quero dizer? Não existe viver. E hoje, essa questão do marco temporal, vocês acompanharam, no STF a gente perdeu a votação. É tudo por muito, nem troca, enfim, não sei nem. E no Senado hoje as coisas estamos aguardando. Fomos para lá, fui comer o caro, sabe? Eu não estou reclamando, eu faria tudo isso se precisasse, porque eu queria que isso acabasse, porque isso aí todas as pessoas com quem a gente tem convívio lá sofrem. Eu tenho consciência, a minha dor é a dor de todos eles lá. E as coisas parecem que não se ficam enrolando, afunilando. Eu não sei o que a gente tenta fazer a leitura do que tem por trás, porque nós somos pequenos, Elaine, mas a gente sabe que a nível país existem muita coisa. E são grandes empresários, então que vejam ao lado desses agricultores que trabalham e só querem trabalhar, pagar suas contas, são empreendedores como... E dá um retorno para o governo. Exato. Que como nós falamos, né, são pessoas que estão dando retorno ao governo, né? E querendo ou não, se nós tirarmos essa fonte de renda do governo, como é que o governo vai se manter amanhã depois? Com certeza. Então, precisamos analisar essa questão também, né? Tati, deixei de perguntar alguma coisa, algo que você queira deixar para a população de Cunhaporã, por esse 2023, né, que passamos por ali, algo que você queira já deixar de mensagem para 2024, o que vocês esperam para 2024? 2024 vai ser um ano. Eu acho que não deixou de perguntar nada. Digo sempre que, acima de tudo, não é a vontade da gente, é a do povo. Então, eu estou na política por uma missão. Então, quando pessoas confiaram o voto deles a mim e Deus deu a oportunidade de eu me eleger, eu sei que Deus permitiu eu estar representando o município, as pessoas, e eu sempre busquei me esforçar e sempre digo, estou à disposição. Se é para dizer, Tati, pode melhorar, Tati,
ou para chamar a gente para cobrar, sempre estamos aí. Eu sou a Tati, que pode, meu telefone está disponível para quem quiser, pode me chamar. Sempre que eu consigo, eu respondo. A gente tem o lar lá que exige também, então também é uma missão que eu acredito que se Deus não permitisse também, não teria dado certo. Então, para 2024, que a gente possa continuar fazendo esse trabalho humilde, honesto, e sendo Tati de sempre, né? Que as pessoas possam confiar na gente, né? A gente sabe que ano que vem é o ano da eleição, né? Até eu já ia te perguntar, e a Tati 2024, tem alguma pretensão política? Continuamos nesse caminho? Então, Já parou para analisar e pensar? estamos, não sei se é a palavra certa, né, Elaine? Analisando as possibilidades, se vamos, se não vamos, porque estar na política a gente tem que não só se eleger, a gente tem que representar, a gente tem que buscar vestir a camisa pelas pessoas que votam, que nos depositam a confiança, né? Então, o meu partido hoje teve fusão mais uma vez, então eu estou praticamente sem partido. Então a gente está analisando as possibilidades, tudo aí para a gente ver como a gente vai proceder. Se eu sentir que as pessoas, a vontade das pessoas é que eu continue como vereadora, vou colocar meu nome à disposição para a gente fazer um trabalho, né? Porque não adianta a gente querer impor as coisas se o povo não quer. É o momento, sempre digo, o momento é o do povo, não o nosso. Então a gente fazer a parte da gente e deixar que as pessoas decidam o que, se eles realmente acham que a gente representa eles, né? Porque querendo ou não, se não for eu, vai ser outras pessoas que vão chegar aí para representar o próximo mandato, né? Então, que a gente, se a gente fez um bom trabalho, que a gente possa, se Deus permite, continuar, né? Que é desafiador, né? Então, os propósitos, além, eu sempre falo, nós temos que ter sim os nossos propósitos, fazer a nossa parte, buscar e confiar em Deus. Não adianta a gente só confiar em Deus e não fazer a nossa parte. Então eu vejo que a gente busca fazer isso, fazer a parte da gente e deixar que Deus guie os caminhos para decidir o que é melhor pela gente. Tati, muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez aqui na Top TV SC, no programa Você na Política, falar um pouquinho sobre 2023, ali, expectativas para 2024, né? Foi um ano bem desafiador, muitas mudanças que a gente teve ali, e esperamos que 2024 venha com mais novidades, esperanças e novas notícias que atraem aqui para o nosso município, quem sabe uma vitória, né, Tati? Com certeza. Vitória já é nós estarmos vivos, com saúde, paz no coração, acima de tudo. Eu sempre digo que Deus vê nossas atitudes independente de onde a gente estiver. Então não adianta a gente falar de Deus e não ser de Deus. Então, a gente ter uma família, a gente ter amigos, que o sentido da vida não é o ter, o principal é o ser. É o que a gente coloca no coração de cada um, de você, de cada um das pessoas. Eu sempre falo, carrego isso com cada vez mais certeza disso. Porque o dia que a gente morrer, será que a gente vai ter muitas pessoas que vão dizer, que lembram do que a gente fez? Porque o sentido da vida é o que a gente plantou ao longo da vida. Então, eu só tenho gratidão e que Deus abençoe pelo melhor, é a vontade dele, né? E a nossa... que a gente entenda sempre que às vezes se alguma coisa não deu certo, é por alguma razão. Muito bem, esse foi o programa Você na Política, hoje com a Tatiane Reinica, presidente da Câmara de Vereadores aqui do município de Cunhaporã. E fica aí a mensagem para você. O que você plantou em 2023 e que você quer colher em 2024? Pense ali e responde para nós. Muito obrigada a todos vocês que acompanham o programa Você na Política. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal da Top TV SC, esse é o momento. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe com os seus amigos. Queremos levar mais informações até a sua casa e receber vocês aqui no nosso canal. Fiquem com Deus!